Glória ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos, vamos atentamente estudar a palavra do Senhor esta noite. Estamos no capítulo 13 de Apocalipse, e o capítulo 13 do Apocalipse já está acontecendo a segunda metade da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio restantes da grande tribulação. A grande tribulação, todos sabem, é um período de 7 anos. E esse período da grande tribulação ocorrerá quando, após a igreja ser arrebatada. Então, após a igreja ser arrebatada, o mundo enfrentará um período de 7 anos de muito caos, de muita tristeza, porque nestes 7 anos o Senhor estará julgando a humanidade de todos os seus pecados ao longo da história. No capítulo 13, a Bíblia fala de 2 bestas, e é interessante prestar atenção neste versículo, neste capítulo, para que você possa ter uma compreensão correta do que o texto quer dizer. Quem são essas bestas? Qual o propósito delas? Qual é a missão? Vou dizer missão, mas qual é o objetivo que essas bestas aparecem aqui no capítulo 13? E a Bíblia fala que tem uma besta que sai do mar, e a outra besta sai da terra. A besta que sai do mar, ela tem um propósito. A besta que sai da terra tem outro propósito. E aqui nós estamos falando de uma figura de linguagem para poder explicar o que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Então é necessário bastante atenção. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que estas 2 bestas é uma encarnação de Satanás. Pessoas que serão usadas pelo diabo e receberão de Satanás prerrogativa para poder exercer poder sobre a terra. E é interessante você atentar para este detalhe, porque aqui a Bíblia está dizendo que Satanás lhe dará o trono. Aqui está falando de poder. Satanás transferirá o seu poder para essas 2 bestas, que vão comandar um período de 42 meses. 42 meses, 1260 dias. Essas 2 bestas vão estar em evidência. A besta que subiu do mar, que essa ideia do nome besta, não é um animal, né? Não é que vai sair um animal com a aparência grotesca do mar. Não, aqui está falando de selvageria. Aqui está falando de caráter bestial. Aqui está falando de caráter animalesco, baixo, vil. Ou seja, o anticristo, que será a besta que vai sair do mar, ele tem um caráter vil, um caráter bestial, ele tem um caráter selvagem. Esse anticristo estará atuando como se fosse a mão de Satanás
sobre a humanidade. Então, a besta que sai do mar, essa palavra besta, ela dá a entender o caráter da pessoa e não o aspecto físico. Então, entenda isso. 2, a besta que subiu da terra, também, essa palavra besta não é o aspecto físico, não é um animal que vai aparecer e o diabo vai entrar nele para ele destruir. Não, não. É um ser que vai receber de Satanás autoridade para poder, no caso do anticristo, governar o mundo, e no caso do falso profeta, atrair as pessoas ao anticristo. Então, terá a ação de duas bestas simultâneas. A besta que sai do mar, que é o anticristo, que é quem vai receber o poder de governo. E aí eu estou falando de governo político. Então essa besta que sai do mar recebe essa autorização de um homem que vai governar politicamente o mundo. E este ser é maligno. E vai ter um outro ser, que a Bíblia diz que é a besta que sai da terra, que ele é o falso profeta. Ou seja, é o imitador do Espírito Santo. É alguém que vai receber habilidades malignas para convencer as pessoas a seguir ao anticristo. Inclusive com realizações de milagres. Inclusive com operações de maravilhas.